Estamos aqui com o Diego Menão. Ele se apresenta como um executivo empreendedor, mas ele é um cara que eu admiro muito. É um londrinense, né, Diego? Sim, um londrinense de coração, né? E é uma honra estar falando com o Diego, porque hoje o papo é City Marketing. Embora o Diego se apresente como londrinense empreendedor apaixonado, ele tem uma trajetória muito interessante que vai do turismo até o planejamento urbano. E hoje ele defende a Associação de Comerciantes Industriais aqui do município de Londrina. O Diego está em vários eventos, em muitos setores. Diego, fala um pouquinho pra gente de você, da sua trajetória nesse interesse de cidades que até então a gente fica pensando que é coisa de urbanista, né? E na verdade a cidade é multifacetada e quem vem trabalhar com cidade vem para somar. Fala um pouco pra gente sobre seu interesse em cidade e depois eu queria que você explicasse pra gente um pouco, na sua opinião, esse conceito de City Marketing. Perfeito. Danaê, muito obrigado. Um prazer estar conversando com você aqui. Da mesma maneira, eu digo que você é uma líder nata, né, que imprime a sua visão, a sua energia, sempre participando de forma colaborativa, dialogando com os vários projetos. E, particularmente, eu fui uma criança que desejou a cidade, né? Eu era, desde muito pequeno, muito interessado para as questões que compunham a rede urbana, a composição da cidade, a forma como elas cresciam, e não só a cidade, mas também a natureza de uma forma geral, os vales, o relevo, sempre foram pontos assim que eu tive uma sensibilidade muito grande. Eu dizia que, quando criança, eu queria ser exatamente urbanista. E aí, o meu pai era da área da engenharia, da construção, trabalhava como servidor público na área de construção civil e tal. Ele me levava para viagens onde eu acompanhava ele em obras, em situações nesse sentido, em muitas cidades pequenas. A gente percorria muitos lugares do estado, assim, conhecendo novas realidades e tal. E eu tinha uma curiosidade já natural para aquilo. O que eu percebi foi que ao longo da minha vida, o que era um interesse pelo que é concreto, pelo que era cidade visível, aquilo que eu percebia visualmente, a paisagem, foi se transformando num interesse um pouco mais abstrato a partir das relações. Então, o que eu fiz foi, eu estudei, na verdade, inicialmente turismo e hotelaria. Foi um curso que eu fiz no começo da minha carreira, atuei muito tempo nessa área, mas rapidamente eu entendi que o meu lugar naquela área não era empresarial, ele era justamente voltado aos territórios. E eu me especializei naquela época na área de planejamento de destinos turísticos, né? Eu cursei o mestrado em desenvolvimento regional, onde eu desenvolvi pesquisas na área de criação de redes de turismo, de redes de clusters turísticos ali, e ali eu aprofundei na formatação do patrimônio, né, da rede urbana, de como que os lugares se desenvolvem, como é que a paisagem se dá e aquele território, a partir das suas relações, podem acontecer. Então a primeira parte da minha carreira foi voltada para esse entendimento, né, de como que os lugares se desenvolvem, o que é desenvolvimento, né, a partir daí. E esse é um campo, assim, para mim muito interessante, que eu tenho uma relação de carinho mesmo com esses temas, assim. Eu não sabia que você era já urbanista na sua formação. Pois confesso. eu guardei essa informação. Spoiler, hein? Mas e essa concepção, Diego, do turismo em relação ao City Marketing? Isso foi já te dando subsídios para a evolução de diversos municípios nesse sentido turístico? Foi daí que você começou a sua pesquisa e seu entendimento de City Marketing? A minha pesquisa, ela partiu de uma obra do John Moody chamado O Olhar do Turista. John Moody é um autor inglês, né? E ele é uma referência na questão da perspectiva dos destinos sob o olhar do turista. E aí começa a beleza do negócio. Porque geralmente os destinos se moldam como produtos.
né? Eles, principalmente os destinos de lugares que não tem nada do ponto de vista cultural e eles querem se desenvolver turisticamente, cria-se produtos turísticos. E quando a gente olha sobre o olhar do turista, a gente passa a entender que, na verdade, o turismo, do ponto de vista mais da essência, ele se dá quando o turista entende significativamente, simbolicamente, aquele lugar como um lugar interessante para se conhecer. E isso vem, geralmente, ou de uma questão histórica, cultural, ou patrimonial, relativa ali a um componente de uma construção, de um feito do que aconteceu ali, de um ocorrido ao longo do tempo, alguma coisa nesse sentido, né? Ou se dá também a partir de costumes e crenças, tradições, né? E aí eu quero conhecer aquelas crenças um pouco mais e tal. A gente vai perceber que, na verdade, o destino se dá a partir das relações humanas, né? E essas relações humanas passou a ser, a partir de então, o meu objeto, né? Então eu percebi no caminhar que o meu ponto de interesse não estava propriamente, como eu disse, sobre o que era concreto, estava sobre o que era invisível, que é a questão das relações, como elas se dão, como é que um lugar surge, por que ele se desenvolve e o que o torna atraente. Nessa lógica entra a estratégia que um destino pode obter para que ele possa ser mais atraente do que outros. Então, ora, se eu tenho um local em que eu preciso e que eu entendo que o turismo pode ser concebido como um vetor de desenvolvimento, pode ser uma coisa que pode desenvolver e transformar o meu ambiente, como é que então eu crio esse arranjo? Como é que eu organizo esse arranjo para bem receber aqueles que vêm de fora? Então, há um princípio muito claro nesse sentido que eu sempre trabalhei, que é: um lugar só vai ser bom para o turista quando ele for bom para o cidadão que vive nele. Sensacional. E aí que o jogo começa, né? Porque primeiro a city precisa existir para que depois eu possa ter um bom marketing sobre aquela city, né? A city, ela precisa estar bem estabelecida, ela precisa ser legal para quem vive ali, para que eu possa falar de peito aberto: olha, venha conhecer o lugar em que eu amo viver. Né? Então, nessa perspectiva, a gente tem uma relação ali muito interessante do turismo com aquilo que a cidade, com a maneira com que a cidade se comporta, com a legitimidade com que ela propaga aquilo que ela quer revelar e como ela é percebida. E isso é marketing puro, né? E foi aí que então eu caio nessa segunda metade da minha carreira no mundo do marketing das relações. Sensacional, porque você falou que muito mais do que imagens, o turismo vai falar de relações e a gente não consegue vender uma cidade se não tiver munícipes. É muito fácil a gente fazer um slogan ou uma campanha de marketing em mídias sociais, mas o que eu tenho estudado um pouco desse conceito de city marketing é que seria um processo e muito mais uma construção com desdobramentos relacionados a uma estratégia do que colocar um portfólio de eixos turísticos ou vontade de receber visitantes. Porque não existe nada mais interessante para uma cidade do que atrair pessoas capacitadas, principalmente jovens, né? Hoje em dia, com nossa pirâmide, quanto mais jovem capacitado, melhor para a economia local. O turismo entra, mas a gente está falando também de empresas, Diego, que é uma coisa que você entende muito. Como que você acha que o city marketing pode ajudar a atrair investimentos para um lugar? Eu acho que isso está completamente conectado, né? Quando a gente fala de marketing, eu acho que a gente precisa, então, partir de uma seguinte premissa, né? O primeiro ponto é: quais são os atributos que eu tenho que possam ser ou já são revelados para o conjunto das pessoas que eu atinjo, ou que eu comunico e que me percebem, né? E do outro lado, eu tenho como eu sou percebido. Então, por exemplo, isso já aconteceu comigo, eu estava em Manaus, trabalhando para a atração de um evento para Londrina, e quando eu falei que eu era de Londrina,
naturalmente a pessoa de lá falou assim, poxa vida, você é do sul, então vocês devem ter muito frio por lá. Essa é uma imagem percebida, mas ela não é a real. Aqui em Londrina não é frio, como o sul. Né? Então perceba que é interessante porque a gente fala muito de imaginário nesse sentido, né? A gente fala muito de uma construção simbólica do que eu entendo que é aquela cidade. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que entende São Paulo como uma cidade caótica, cheia de trânsito, de concreto e de muita complexidade, talvez ao chegar lá num feriado vai encontrar uma cidade cheia de parques, com ruas vazias e nem tão complexa assim, pelo contrário, muito gostosa de visitar. Então essa relação entre a percepção, ela se dá também no campo das empresas. Eu quero que a minha empresa seja percebida como a melhor empresa do meu segmento, mas uma coisa é o que eu quero perceber e a outra coisa é o que os outros percebem. Isso vai depender de como eu atendo o meu cliente, isso vai perceber do quanto eu sou coerente com a minha mensagem, isso vai perceber de como eu cuido dos meus colaboradores, isso vai depender de como eu invisto e quais os canais que eu invisto para comunicar aquilo que eu quero e com quem eu falo. Então, nesse sentido, as cidades elas partem da mesma perspectiva. É preciso que a gente entenda, por exemplo, quais são os pontos de atração de pessoas na hora de eu vender o meu município, na hora de eu vender o meu destino. Não basta eu dizer assim, olha, eu tenho aqui em Londrina um lago maravilhoso, venham aqui visitar. Dificilmente alguém vai, de uma cidade distante, vai olhar e falar assim, poxa, Londrina tem um lago legal, então vamos lá visitar? Agora, se ela entender que aqui em Londrina tem um conjunto de serviços, tem eventos que são interessantes, de repente um show de um artista que ela quer, que tem um hotel muito bacana aqui próximo que ela possa se hospedar, que tenha também um tipo de cultura aqui estabelecida ou vai haver uma promoção no comércio da cidade naquele dia, você começa a ter uma rede de iniciativas, de inputs que fazem com que as pessoas entendam então que, poxa, Londrina pode ser o meu destino. E tem também um movimento que é um movimento de certa maneira, da sociedade, que é a busca de destinos que são meio contrafluxo, assim. Eu não quero só ir para o Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador ou São Paulo. Eu passei o carnaval na Augusta. Exato, mas há um movimento muito forte das pessoas quererem conhecer destinos meio que do lado B, da segunda linha, vamos dizer assim, do turismo, do que a gente enxerga de turismo. Né? Então, cidades como Londrina entram nesse jogo, Londrina, Maringá, Uberlândia, Joinville, né? Eu falo, poxa, eu quero ir conhecer uma cidade comum e entender lá como é que ela funciona, quais são as relações dela, né? Como é que acontece o meio rural dela, como é que funciona, se ela tem restaurantes rurais para eu participar, ela tem um lago bonito, a universidade que um dia os meus filhos podem estudar. Então, essa questão da construção, ela parte muito da perspectiva de como a gente quer que a cidade seja percebida, mas do outro lado tem sempre como essa imagem é significada do outro lado lá, que faz com que a pessoa queira ou não visitar aquele destino. Né? E o turismo ele parte dessa perspectiva, né? De a gente se identificar com aquilo e entender que aquele lugar ele é valioso a ponto de eu querer um dia visitar por algum motivo. Né? E lógico que isso passa muito especialmente pelo lugar das empresas. Ou seja, o turismo ele se dá também não só pela questão cultural ou de visitação. Ele se dá muito fortemente, principalmente nas nossas regiões aqui, a partir de eventos, negócios, saúde, né, que são segmentos que afetam diretamente o interesse de pessoas ou grupo de pessoas a virem aqui. Então aqui a gente recebe executivos, a gente recebe participantes de eventos esportivos, técnicos, científicos, acadêmicos, professores, pesquisadores, médicos, pessoas que estão em tratamento médico. Tudo isso é turismo. O turismo ele é um ecossistema de mais de 50 segmentos em torno dele e que fazem com que ele se torne realmente uma grande indústria, né? E que mexe com toda a economia a partir do momento em que ela está se dinamizando.
Tem final do Campeonato Brasileiro de Vôlei aqui em Londrina hoje. Exato. Final na semana que vem. Diego, e é interessante que a ACIL não é uma entidade necessariamente do turismo, mas me parece que ela capilariza todos esses setores e organiza mais a sociedade civil para atrair eventos como esse. Como você acha que o seu trabalho aqui na ACIL favorece essa identidade de Londrina? De várias maneiras. Eu acho que, primeiro, que a gente é uma instituição que atua no ambiente de negócios e no ambiente institucional, né? E para que tudo aconteça, você precisa de ambientes propícios àquilo, né? Então, eu posso ser um lugar turístico, mas se uma guerra naquele território acontecer, o turismo cessa na hora. Os aviões não descem lá, os ônibus não vão, o turista acha perigoso e tal. Embora exista o turismo de guerra, que são pessoas que topam visitar lugares em guerra para entender como é que é o funcionamento de uma guerra e arriscam sua vida, né? Mas, em tese, em condições normais, o ambiente ele é, primeiro, um fator fundamental, né, para que as coisas aconteçam e para que uma cidade seja atrativa. Segundo ponto é que a nossa atuação ela é ecossistêmica. Então, o ecossistema de negócios é um conjunto de relações de diversos setores e áreas e negócios distintos que somados formam o próprio ambiente, né? Então aqui a gente precisa entender que quando há, por exemplo, um evento como deste final de semana, onde a gente vai ter aqui os principais nomes do vôlei nacional, e o Brasil é um país do vôlei, é um país em que o vôlei é um esporte extremamente praticado, nós temos estrelas, pessoas super conhecidas mundialmente por causa do vôlei, e eles estarão aqui em Londrina, isso mexe com todo o ecossistema. Mexe com a minha rede de saúde, mexe com a minha rede hoteleira, mexe com os meus bares e restaurantes. A imagem da minha cidade vai ser projetada nos canais em nível nacional. A gente tem pessoas que vão vir trabalhar aqui, esses atletas com a equipe que virão aqui. Todo o meu ecossistema está sendo alterado a partir desse fator. Isso é o que a gente lida, né? Então a gente precisa justamente olhar para esse território como um território complexo, mas que tem inúmeras conexões, né, que passam pelo comércio, passam pela indústria e passam pelo turismo, pela área de serviços de uma maneira geral. Então, o meu olhar ele é um olhar muito voltado ecossistemicamente, né? Ele é muito voltado para como que a gente está conectado nesse sentido, para que a gente possa minimamente ser uma cidade que cresce sim, mas que cresce desenvolvendo essa camada, vamos dizer assim, da economia que passa por ser uma cidade também mais atraente turisticamente, né? E volto a dizer, não necessariamente quando a gente fala de turismo nós estamos falando daquele estereótipo de um polacão com a camiseta florida, uma máquina fotográfica no peito e um short cargo, né? Acho que o estereótipo hoje é olho puxado. Tenho muito olho puxado também, tem muito também a pele marrom, né, do indiano. Aqui a gente tem empresas indianas aqui na cidade. Então eu acho que é muito esse olhar para o turista enquanto pessoas que vêm aqui por algum motivo, seja visitar a família, seja visitar a empresa em que ele trabalha, seja abrir um novo negócio, participar de um evento. Isso tudo é turismo. E isso é um vetor de desenvolvimento, sem dúvida alguma. Eu acho muito bonito o trabalho da ACIL com seus 80 anos já de associação. 88. Quase 90 anos de trabalho aqui no município de Londrina, e eu consigo afirmar que a ACIL é um player de desenvolvimento urbano bastante importante. E Diego, antes de você estar como superintendente da ACIL, você capitaneou o nosso Master Plan. Sim. Você pode contar um pouco pra gente sobre o Master Plan e os efeitos do Master Plan no City Marketing? Claro. Olha, bom, primeiro o Master Plan ele foi uma causa de 15 anos da sociedade, né? Então, durante 15 anos, as instituições da sociedade civil organizada foram articulando, cobrando, pleiteando, buscando formas de viabilizar um planejamento de longo prazo para o município como um todo,
contemplando todas as áreas possíveis do município, desde a área empresarial, mas também a área turística, patrimonial, educação, saúde, gestão pública, segurança, tudo, né? E num dado momento, ali no ano de 2019, 20, houve um acordo com o poder público naquele momento e houve um desenrolar desse projeto. O projeto aconteceu durante a pandemia, foi realizado durante a pandemia, teve a participação massiva de pessoas, mais de 1.000 pessoas participaram das conversas, das reuniões, e dali surgiu um planejamento de 20 anos para o município de Londrina. São poucas cidades no Brasil que conseguem avançar com um planejamento dessa perspectiva de longo prazo. Porque a gente sabe que no Brasil há uma cultura muito presente de quando há o planejamento, ele é sempre muito curto e muito enviesado também, né? Principalmente quando a gente fala da esfera pública, esses planejamentos são muito mais planos de governo do que planejamento integrado da cidade. E aqui a gente teve essa conquista, a sociedade civil organizada por meio das entidades abraçou esse projeto, o poder público também, né? E a gente teve a oportunidade de coordenar esse trabalho durante 2 anos e meio, onde a gente tinha como papel olhar para aquelas ambições coletivas que estavam ali no planejamento e transformá-las em ações práticas, em projetos que pudessem sair do papel. Agora, é um plano muito extenso, porque ele é de 20 anos, né? E ele vai sendo revisado a cada 5 anos, então ele nunca está pronto, E eu posso dizer que esse trabalho foi um trabalho riquíssimo para mim, né? Porque a gente realmente conseguiu tirar bastante coisa do papel, né? Desde Festival Internacional de Inovação, que era um sonho e hoje ele acontece, as melhorias do nosso aeroporto e no entorno do aeroporto era uma ambição e hoje já está feito isso, não está concluído, mas está a nossa grande briga era o ILS, hoje ele está funcionando, né? Então a gente tem ali vários pontos que a gente conseguiu avançar a partir dali. Não foi um trabalho do Masterplan, mas foi um trabalho que estava no Masterplan e aí a sociedade se uniu para que acontecesse aquilo ali. E a grande mudança, eu vejo, não está nem nas ações, está na consciência de que a gestão pública requer, para que a gente possa avançar mesmo enquanto cidade, é importante que a gente tenha plano de Estado, que nutre planos de governo, né? Assim, a gente garante que, se a gente tem planos de Estado e não planos de governo, a gente garante que os gestores que vão sendo escolhidos pela população ao longo do tempo, eles vão se conectando a ambições já existentes. Eles não são os criadores da ambição, né? Eles são os leitores da ambição. Então eles têm que ler aquelas ambições e dar respostas à sociedade. E o nosso papel foi muito nesse sentido. Eu tive a oportunidade de atuar diretamente numa troca de gestão, né? Enquanto eu estava ali, houve a troca de gestão e a gente fez um trabalho muito forte mesmo, de garantir que nesta troca de gestão a gente tivesse uma ampliação da consciência de quem fosse que assumisse a prefeitura com a sua equipe, mas que eles entendessem que o Masterplan não era nenhuma lista de regras de que eles tinham que seguir, não era nenhuma coisa obrigatória em que ele tinha que fazer, mas que era ali uma ambição coletiva em que ele poderia se apropriar para nutrir o seu plano de governo. E eu tive a oportunidade de trabalhar no processo eleitoral com os candidatos e depois de escolhido trabalhar na equipe de transição que fez essa ponte entre um governo e outro. E eu posso dizer com toda certeza que a gente foi muito bem sucedido nisso. Hoje o governo atual tem o seu plano, tem as suas crenças, suas ideias e, enfim, tem a sua linha de trabalho, mas elas estão sempre muito conectadas àquilo que estava previsto ali no Masterplan, está ali, né? E então a gente pode dizer que neste primeiro teste de fogo do Masterplan a gente passou no teste. Agora, isso precisa se dar ao longo do tempo e a gente precisa ir mudando a mentalidade nesse sentido, né? De não esperar que tudo venha do poder público ou do gestor público que está lá, mas que pelo contrário, que a gente consiga
colocar as demandas e ele vai fazendo a leitura de quais são os caminhos que ele vai utilizar para encontrar aquela solução. Vou fazer esse highlight para os urbanistas, porque, Diego, a gente tem uma briga até no planejamento urbano entre os master plans e os planos diretores. Né? Que o plano diretor ele consta em lei, no Estatuto das Cidades, e o master plan, muitas vezes, como foi o caso de Londrina, ele é uma iniciativa de entidades ou do setor privado. Né? E é claro que existe um entendimento de que precisa de uma compatibilização, mas que são coisas que correm até paralelas. Muitas vezes elas devem se permear, mas que elas são paralelas. A parte interessante aqui é que o Diego trouxe que o Master Plan de Londrina tem um horizonte de 20 anos. Ele coordenou o Master Plan, né? Sim. Foi o executivo do Master Plan. E o Diego também foi inserido na equipe de transição do novo prefeito. Aquilo que a sociedade civil organizada se movimentou para construir, né, o Master Plan, foi um trabalho colocado já na equipe de transição. Então a gente viu o novo prefeito de Londrina trazer embaixo do braço todo esse trabalho chamado Master Plan, e o Diego que fez isso e acompanhou isso muito de perto. E o que me interessa é que em todas essas discussões de continuidade de projetos, o Master Plan pode ser uma ferramenta amparada pela sociedade civil para que os entes políticos continuem esses processos e esses projetos. E aí a gente falou de coisas muito boas, você trouxe exemplos de golaços de Londrina, né? E a gente adora falar bem da nossa cidade, eu também sou londrinense. Mas eu queria também te perguntar, Diego, na sua visão, onde que as cidades erram nessa questão de reposicionamento de imagem? O que elas mais estão fazendo, ou na sua opinião, o que elas fazem de mais grave para não se reposicionarem ou se colocarem mal nesse assunto de city marketing? Eu acho que as cidades erram no mesmo lugar que as empresas erram. E aí esse é um tema polêmico, mas bastante interessante, né? O primeiro é que as cidades patinam quando as relações patinam, né? Então quando a vaidade toma o lugar do entendimento coletivo, quando as disputas de poder tomam o lugar da cooperação para assuntos que são de interesse público, quando interesses individuais querem prevalecer sobre os interesses coletivos. Isso se dá nas empresas, sem dúvida alguma, né? E isso se dá nas cidades. Do ponto de vista institucional, isso acontece. Quando você tem, por exemplo, uma instituição querendo prevalecer sobre as outras, ou quando você tem uma figura querendo ter mais poder do que a outra, ou um grupo de pessoas querem prevalecer sobre as outras, você tem ali espaços de ruptura sobre um caminho conjunto que a gente tem que seguir, né? Se você ouvir qualquer guru de gestão, de negócios, de empresas e tal, ele vai dizer o seguinte: olha, alinhe seu time para a mesma visão, esse é o papel do líder, né? Então eu acho que quando a gente perde a visão uníssona, a gente começa a patinar. Agora, tem um outro ponto também importante, que é a questão da incoerência, ou do distanciamento entre a realidade e o que eu quero contar, né? Então, não adianta eu dizer, por meio de manipulação de números, ou indicadores, ou de pesquisas e tudo mais, que eu sou uma cidade segura para atrair turistas, se quando o turista chega aqui ele é assaltado na hora que ele desce do avião. Não adianta dizer que eu sou uma cidade linda e maravilhosa e tal, e quando o cara pega o táxi, o taxista fala para ele que aquela cidade é ruim demais. E ali a gente começa a ter o desmonte da realidade. E entre o que a gente vende e o que a gente entrega, a distância tem que ser a mínima possível. E as empresas erram aí também. A empresa diz, olha, o meu produto é o melhor, porque ele faz bem para a saúde e tal. Agora que você vai ver lá, no final das contas tá cheio de sódio, tá cheio de açúcar, tá matando o seu filho, a sua criança, né? Ele fala, olha, eu sou nutritivo e saboroso, mas na verdade ele é cheio de componentes ruins. Então, eu vejo que a coerência é um ponto-chave de quando a gente fala em posicionamento. Se você quer se posicionar verdadeiramente e construir uma imagem que as pessoas possam, ao longo do tempo, desejar
aquela cidade, desejar aquele destino, você precisa sistematicamente ir trazendo a verdade. Agora, a grande questão é saber como eu trago essa verdade. Como é que eu articulo para que essas coisas aconteçam? Como é que eu trago coisas que estão dentro da minha estratégia? Né? Como é que eu posso desenvolver uma iniciativa que possa realmente contribuir? Então veja, aí tem um terceiro ponto, que é eu conseguir lidar com números. Então, por exemplo, quando eu falo da vinda de um campeonato super relevante de vôlei do Brasil para Londrina, eu estou falando que é um campeonato super relevante de vôlei do mundo para Londrina, porque o Brasil é top 3 no mundo há décadas, né? Então é um baita de um momento. Qual é o impacto disso? Qual é o resultado desse esforço? Quem está envolvido? A cidade está envolvida com esse processo? Quantos leitos de hotel eu estou ocupando? Qual é o impacto econômico nos restaurantes? O que gerou de recursos para a cidade? E de tributos? Quando eu começo a entender isso numericamente, eu começo a justificar as minhas iniciativas. Olha, então, se um evento desse me gera um impacto de X milhões de reais, se eu tenho novos eventos desses, qual é o impacto no final? Se você fizer a conta nesse sentido, você vai perceber que às vezes é muito melhor você investir em eventos do que numa empresa, numa indústria, numa empresa, porque aí é numérico o jogo, né? É econômico, a questão ela tá ali para ser medida, mensurada, gerida. E as cidades erram nisso. Elas se esforçam muito. Então o prefeito lá da cidade, né, muitos talvez vão nos assistir aqui, você se esforça, o seu time para durante meses para organizar o rodeio da cidade, para a população ir lá naquele final de semana com uns shows super... Mas qual é o impacto disso? O que gerou para a cidade? Além da alegria, né, que é bacana você ter uma população que fala, nossa, que orgulho da nossa cidade, né, ela recebeu o show do Gustavo Lima. Bacana, mas qual foi o impacto disso para justificar novas iniciativas? A gente não pode errar nessa medição, né? Então a ideia de impacto, ao meu ver, ela é um ponto fundamental quando a gente fala de construção de estratégia também, né? Então eu colocaria esses 3 pilares aí, como não são os únicos, mas eu destacaria como 3 pontos fundamentais para a gente pensar no desenvolvimento de destinos. Assim. Então eu já te pergunto, na sua visão, qual que é a forma mais fácil ou a melhor forma do município conseguir aferir se ele está no caminho certo, nesse posicionamento, nesse crescimento de City Marketing? Existem metodologias para isso, né? Mas eu acredito que a gente precisa primeiro entender o status atual, né? Qual é o nosso status hoje, qual é o X e qual é o Y, aonde eu quero chegar. Não é onde eu quero chegar no final da minha gestão ou daqui o final do ano. É onde eu quero chegar no tempo. Então, por exemplo, no Master Plan de Londrina, existe uma ação estratégica lá prevista, que é a construção de um centro olímpico. Quando eu fui dialogar com a área esportiva da cidade, ninguém entendeu aquela iniciativa. Ninguém viu sentido em ter a construção de um centro olímpico no master plan da cidade. Então, por que está no master plan? Se o segmento não ambiciona aquilo, não enxerga aquilo como uma prioridade. Então, eu não digo que não tenha que estar lá, né, aquele projeto. A grande questão se ele está lá, o que eu preciso fazer antes dele acontecer? Então, assim, o discurso... E outra, não significa que isso tenha que acontecer hoje, eu estou falando de 20 anos. A lógica é mais ou menos assim, isso aqui não devia estar aqui porque a quadra do bairro tal está sucateada. Antes eu preciso cuidar da quadra para ter um centro olímpico. Tá, mas eu não estou falando que isso aqui tem que acontecer agora. Então a nossa capacidade de enxergar lá na frente, no alto do monte, sabe? O que eu vou fazer lá no final, que eu escalar essa montanha lá no final... é um ponto fundamental para a gente entender esse caminhar, para a gente entender a construção e para a gente entender o porquê dessas iniciativas. Se eu não consigo entender o de para, né, eu tenho dificuldade de traçar iniciativas que fujam
só da emergência, só do que é do agora, né? Eu não vou ter uma visão alongada, eu não vou sonhar grande, eu não vou entender o porquê que será que eu tenho um centro olímpico. Agora, do outro lado eu faço um contraponto. Não adianta eu ter centro olímpico se eu não tenho políticas de incentivo desde já. Para eu ter um centro olímpico daqui 15 anos, eu preciso ter um programa que começa agora a montar um trabalho com Bolsa Atleta, políticas públicas que incentivem a prática de esportes, encontro de talentos, seleção de talentos, até um dia eu falar, oxa, eu tenho aqui um programa que reuniu e que criou um know-how ao longo de 15 anos que agora justifica eu ter um centro olímpico. Isso nunca vai estar isoladamente. Quando está, dá ruim. Né? É aquele elefante branco que surge no meio de um caminho e que parece feito com boa intenção, e às vezes é mesmo, mas ele está desalojado de outras políticas que precisariam existir para que ele fosse relevante. Porque precisa ter um ambiente propício. Exato. E trazendo o que a gente faz quando a gente defende o financiamento de um projeto, precisamos de um champion. Quando a gente defende um projeto lá nos órgãos de financiamento, existe uma figura com nome e sobrenome para defender aquele projeto. E quando a gente traz isso para a cidade, se não tem um ambiente propício de uma associação, da sociedade civil junta lutando por esse projeto ou por essa ideia, tem tudo para não dar certo, né, Diego? Com certeza. Eu queria te perguntar daqui de Londrina, na nossa área de mobilidade urbana, já que eu andei passeando lá de bonde urbano digital em Curitiba, e Curitiba tem as estação tubo, então eles já têm ícones de mobilidade que eles trazem também para o City Marketing. Eu queria te perguntar se no seu trabalho aqui na CIO ou no Masterplan teria alguma coisa de mobilidade urbana para colocar ou reposicionar Londrina aí como uma cidade mais pujante nos índices, nos rankings, ou para crescer nesse assunto de City Marketing? Tem um ponto interessante que você tocou, que é a questão do Master Plan versus plano diretor, né? No nosso caso, o Master Plan, ele tem apontamentos muito mais ampliados, assim, eles são até de certa maneira genéricos, eles não vão lá a fundo, né? Então quando a gente fala de mobilidade lá, ele está mais atrelado a, por exemplo, planos de mobilidade, ou como já existe um plano de mobilidade, os seus adendos ali, né? Ele não detalha o que compõe o plano. Ele coloca questões mais... Por exemplo, o Centro Olímpico que eu estava falando, ele não diz o que vai ter que compor o Centro Olímpico. Ele está dizendo, nós queremos um Centro Olímpico. Agora, esse Centro Olímpico vai requerer um projeto com detalhamento e tudo mais. Então, nesse sentido, o que eu vejo é que assim, o que o nosso Master Plan aponta nesse sentido é para uma cidade mais com um esforço para que ela seja mais fluida, né? Então aqui a gente está falando de me fugiu a palavra agora, mas com vias que permitam, né, outros modais além do carro, né? Fala ali de uma questão de uso, de melhor uso, ou melhor eficiência energética em relação ao que a gente conhece hoje. Então, há o estímulo para transitar com patinete elétrico, bicicleta elétrica, carro elétrico. Fala de ciclovias ali para ampliação do trecho, mas não detalha em onde ou porquê, né? Ele fala mais nesse sentido de a gente quer ser uma cidade mais sustentável nesse sentido. A gente fala ali do uso dos parques lineares, dos parques urbanos como espaços também mais adequados de trânsito e tudo mais. Então, assim, lembrando aqui de antemão, o que a gente tem ali é uma ambição, até porque a ambição maior do nosso Master Plan é ser uma cidade inovadora, sustentável e com vida de qualidade, né? Então passa por a gente ter novos modelos de energia, novas formas de se transitar na cidade, vias mais adequadas para isso.
E a gente sabe que isso é um gargalo da nossa cidade, pela maneira como ela foi concebida, pela questão de relevo, por uma questão de mentalidade também, né? Onde a gente ainda entende que o carro deve prevalecer sobre a bicicleta, por exemplo, e aí os espaços para esse tipo de uso são mais restritos, né? A gente percebe isso na maneira com que as calçadas são feitas, na maneira com que os meios-fios são feitos, na maneira com que as ruas são projetadas e com que as novas avenidas também estão sendo projetadas. A gente vê sempre que aquilo, sempre não, mas muitas vezes o espaço reservado, por exemplo, para a bicicleta, ele está atendendo muito mais uma questão burocrática do que de experiência do cidadão e estímulo para que ele aconteça. Então, o que eu vejo é que ali está previsto, né? Mas talvez o nosso maior desafio ainda é o desafio da mentalidade das pessoas em torno disso. Diego, para a gente finalizar essa conversa que é muito boa, eu acho que eu vou fazer um bate-bola, assim, pode ser? Bem rapidinho? Tipo Marília Gabriela. O que vem primeiro? O que vem primeiro? Masterplan ou sociedade civil organizada? Eu acho que vem sociedade civil organizada. Senão não vem Masterplan, né? Exato. Porque o Masterplan foi feito pela sociedade civil. Exato. Existe city marketing sem projeto de cidade? De forma alguma. E uma cidade, ela pode se tornar refém da sua própria marca? De forma alguma. Porque ela muda a marca? Não, muda a cidade. E se muda a cidade, muda a marca, né? E você acha que o Brasil ainda trata city marketing como estética e não como uma estratégia? Total. Acho muito isso. E se você tivesse que dar um conselho para um prefeito de cidade média que quer se posicionar melhor no cenário estadual ou nacional, que conselho você daria? Primeiro, eu acho que esse prefeito ele deve ampliar seu repertório. Eu acho que quando a gente entende mais amplamente, fora das fronteiras da cidade, como outras cidades estão fazendo, isso ajuda a gente a entender o nosso potencial, né? Então, isso é um ponto muito interessante. Enquanto a gente está falando aqui da importância de a gente ter turistas, Barcelona está discutindo como não ter turistas, não é? Então, esse processo é um processo que deve ser refletido por quem está querendo ter mais turista. Ora, se eu estou querendo mais e mais turistas porque eu estou entendendo que isso é importante para a dinâmica econômica, social, cultural da minha cidade, vamos ouvir também quem não está querendo e entender o que eu posso fazer para evitar que isso aconteça? Por exemplo, eu preciso criar uma regulamentação para estúdios de Airbnb, desde já? Eu preciso pensar numa maneira de como eu vou atrair turistas e que tipo de turistas eu quero atrair para que eu não tenha um problema futuro? Então, eu acho que quando a gente amplia o repertório, a gente começa uma conversa de um outro jeito, em qualquer circunstância, né? Do outro lado, entender city marketing não sob o papel da publicidade, né? Que aí é muito simples. Cria-se uma logomarca incrível, cria-se uma campanha muito bacana, põe no orçamento um bom dinheiro para você fazer com que as pessoas enxerguem aquilo e apareça em todas as mídias e você tem uma campanha de marketing de destino incrível e maravilhosa. A grande questão é que para você fazer isso com resultados efetivos, você precisa preparar a cidade estrategicamente para que isso aconteça, né? Então, não adianta nada a gente atrair aqui um festival de música que atraia 30 mil pessoas se minha rede hoteleira não suporta. Eu vou estar criando uma campanha de marketing para ser contrário à ideia da minha cidade, né? Isso acontece muitas vezes. As cidades do litoral, por exemplo, fazem campanhas absurdas para você visitar no verão e quando você chega lá, ela não tem estrutura de água e esgoto, deu uma chuva e inundou tudo, fica tudo lotado, não tem restaurantes, a praia está suja. E aí eu nunca mais quero voltar para aquele lugar. Você se hospeda na cidade vizinha. E você vai na cidade vizinha quando você não volta embora com a família, né? Então, porque alguém ficou doente, porque deu virose e tal. Então, eu acho que a questão de city marketing, ela é um ponto estratégico, né?
E o terceiro item, nesse sentido, é olhar de dentro para fora. É a gente entender que primeiro, antes da gente querer que o visitante enxergue minha cidade bem, eu preciso garantir que a minha população enxerga aqueles atributos que eu quero vender. Né? Então, se eu quero ser uma cidade vista como uma cidade pujante, universitária, um lugar de negócios e tal, vamos fazer com que o empresário daqui entenda isso, com que as pessoas daqui reconheçam esse lugar, porque senão a gente está criando um não lugar. Né? E a criação de um não lugar, aí é um outro campo, né? Aí é um campo difícil de administrar, porque a gente vai ter ruptura desse modelo e aí é melhor não fazer nada, então. Né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar muito nessa perspectiva. Né? Eu tentei, de alguma maneira, influenciar a atual gestão aqui nesse sentido, da gente olhar para os elementos que faziam sentido para a gente propor, né? Nesse sentido. Eu acho que a questão dos eventos, o que a gente está vendo aqui é reflexo desse tipo de orientação. Né? Então, assim, poxa, não adianta a gente falar que nós vamos ser uma cidade turística de lazer a curto prazo. O que eu tenho que investir é em turismo de eventos, negócios, médico, saúde, de inovação, porque é aí que a minha cidade hoje ela é referência e eu consigo trazer qualquer pessoa do mundo hoje e consigo vender bem essa cidade, porque a gente sabe que aqui a gente se garante, né? A gente é bom, a gente tem coisas boas, a gente tem um ecossistema forte. E aí, de novo, eu acho que é aí que a ACIL entra, né, nesse jogo, porque além da gente apoiar iniciativas, a gente também é parte integrante desse trabalho. Inclusive o trabalho do Place Branding, né, da cidade está sendo feita em parceria das entidades com o poder público, nesse sentido, né, e a gente tem trabalhado para que Londrina possa ser revelada para o mundo de um jeito bacana, bonito, atraente, mas verdadeiro. Sensacional! Para finalizar, Diego, completa a frase. City Marketing é? City Marketing é uma estratégia necessária para que uma cidade possa encontrar novas oportunidades e também pensar verdadeiramente como ser boa de dentro para fora. Arrasou, Diego. Obrigada! Eu que agradeço. Que papo gostoso, hein?